Bom dia, bom dia. 2 bom dias, que é para o bom dia ser realmente maravilhoso. Estamos aqui, você e eu, para o nosso Dev the Day. Graças a Deus, né? A gente tem um momento nosso com Deus. Eu já tô aqui com a bênção do meu chá, que eu amo e vocês sabem, prontinha para saber o que Deus tem preparado para nós nesta manhã. E eu fico muito feliz, eu sempre falo isso, quero sempre falar o quanto eu fico feliz de você estar assistindo esse devocional, dedicando um tempo seu para Deus junto comigo. Vamos lá ver o que Deus tem para nós hoje? E o tema do nosso devocional de hoje é Firmes na generosidade. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Isaías 32, versículo 8. Deus é rico em generosidade. Quando você pratica a generosidade, torna-se parecido com ele. A avareza, porém, nasce do maligno. Nesse texto profético, Isaías declara a transformação em um tempo em que Judá estava marcada por injustiça, egoísmo e exploração. No capítulo 32, o profeta anuncia um futuro de justiça e retidão, quando reis e príncipes governariam com sabedoria e o povo viveria em paz. Nesse cenário, o verso 8 destaca a generosidade como marca de quem caminha alinhada ao coração de Deus. A generosidade aqui não é um gesto isolado, mas sim um estilo de vida. Planejam fazer o que é generoso. Indica intencionalidade. O generoso organiza agenda, recursos e escolhas para abençoar. Ele não espera a ocasião, ele cria a ocasião. Em seguida, permanecem firmes em sua generosidade. Aponta para a perseverança. Generosidade que não se rende às oscilações da economia nem ao humor do momento. Trata-se do fruto de um coração transformado, não de conveniência. Esse princípio ecoa no Novo Testamento quando Paulo afirma: Deus ama quem dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios 9:7. A generosidade é também a expressão da própria natureza de Deus. Ele é o maior exemplo de quem dá de forma intencional e perseverante. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em Cristo, vemos a generosidade divina se manifestando em plenitude e somos chamados a viver esse mesmo padrão de entrega e serviço. Essa palavra do céu é um claro convite para avaliarmos se nossa generosidade é apenas ocasional ou se já se tornou o nosso estilo de vida. Planejar ser generoso é colocar o reino de Deus como prioridade em nossa agenda, em nossas finanças e em nossos relacionamentos. Permanecer firme na generosidade é escolher amar e servir continuamente, refletindo o caráter de Deus ao mundo. Amém? Vamos ser generosos? Graças a Deus. Hoje, o convite do nosso devocional é para que nós tenhamos um coração cada vez mais parecidos com o coração de Jesus, né? Com o coração do nosso Pai, porque Ele é generoso, é mais uma coisa, mais um adjetivo do caráter de Deus, é a sua imensa generosidade, que já começa pela parte de que Ele deu o seu único filho por amor a nós. Fora isso, tantas as outras coisas que o Senhor nos atende pela sua graça, pela sua misericórdia, mas pelo seu coração generoso. Pois Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos vê com um amor. Qual é o pai que vê o filho pedindo alguma coisa e se nega a dar? A não ser, a gente só se nega, gente, eu falando como mãe, só se nega quando a gente vê que não é bom para ele, ou quando a gente não tem condições. Então, no caso de Deus, é só quando ele vê que não é bom para nós, que não é o momento, que nós não saberíamos cuidar, porque senão, porque condições ele sempre vai ter, ele é o dono de tudo. E aqui fala que o generoso, ele organiza a agenda, então, ou seja, ele planeja, ele organiza a agenda, ele organiza recursos para abençoar. Se a gente for trazer isso para a nossa vida pessoal, né, a gente começa a ter um pouco mais de consciência do mundo. Jesus também, quando veio, né, para fazer sua passagem aqui na terra, ele falava: quem faz a esses pequeninos, faz a mim. Quem ajuda os pobres, quem ajuda a viúva, faz a mim, né?
eram os ensinamentos que ele deixava. Então, muitas vezes a gente quer ajudar só para ser bonito, né? Ah, eu vou ajudar porque eu vou fazer um post no Instagram e todo mundo vai ver que eu ajudei. Ah, eu vou ajudar porque eu vou aparecer na Globo, né? Porque tá fazendo uma reportagem sobre isso. Ah, eu vou ajudar porque aí o meu chefe vai ver que eu tô fazendo uma boa ação e ele vai me promover. Então você vê que essa generosidade disfarçada, né? Essa generosidade de ocasião, ela acontece porque tem um fundo ali de interesse. Ou seja, aquilo não é genuíno, não é generosidade, é interesse. E eu sempre falo para vocês, falo nas minhas mentorias empresariais que a gente precisa ser interessante e não interesseiro. É isso que nós precisamos ser quando a gente está no meio profissional, quando a gente está no meio pessoal. Mas a gente precisa ser generoso, porque o mestre é generoso. E a gente já combinou que a gente quer cada vez mais parecer com Cristo nas nossas atitudes. Não é só, eu vou para a igreja, não, não é nessas atitudes, né? É nas atitudes de realmente ter um coração generoso, de realmente termos o caráter de Cristo, somos filhos dele. Então, com certeza, herdamos esse caráter dele, a gente só precisa aflorar, né? Aqui também fala que a generosidade, ela trata do fruto de um coração transformado, não de conveniência. Qual que é o fruto do coração transformado? Tem pessoas que não gostam de doar as coisas, né? O que que faz? Pega ali as coisas que estão bem ruinzinhas e fala: "Ah, tô com dó de jogar fora, vou doar". Aí doa. Ou então, fala assim: "Ai, isso aqui tá rasgado, vou doar. Ah, isso aqui". Mas quando, por exemplo, não serve mais ou realmente ela não está mais usando e é tudo de boa qualidade, a pessoa vai e vende aquilo. E ela não precisa do dinheiro, mas ela vende para ela poder encher mais o cofrinho dela, vamos dizer assim, né? Porque com esse dinheiro eu vou comprar outras coisas que eu preciso, porque eu posso com esse dinheiro. E aí você começa a perceber que você não ajuda os pobres, né? Você não ajuda quem precisa, porque nem sempre quem precisa é o pobre, né? Mas você não ajuda quem precisa. Você está se ajudando. Isso não é generosidade, isso não agrada o coração de Deus. Em momentos que você poderia estar fazendo bem para alguém, você está lá só pensando em você de forma egoísta e pior, avarenta. Porque o pai que te dá condições, que te dá um bom emprego, que te dá um bom salário, que traz os clientes para dentro da tua empresa, né, para você poder vender, o pai que te dá os recursos, ele vai continuar te dando um recurso para você comprar o que você precisar. Ele mesmo diz que ele é o teu pastor e nada te faltará. Então, por que vender? Não faz sentido. E sempre que eu falo para vocês, eu pego para mim também. Quantas coisas a gente tem parada em casa que a gente, ó, não põe para fora? Porque quanto mais a gente guarda entulho dentro de casa, coisas que a gente não usa e nem vai usar, você fica assim, ai, mas eu acho que quando tiver um aniversário, talvez eu possa usar isso aqui. Ai, mas eu acho que quando tiver um casamento, aí eu posso usar esse vestido aqui. E você nem sabe quando você vai ter um casamento para ir, você entendeu? Então é bom a gente, ó, e quando for ver, o negócio já nem te serve mais, aí você fala, mas vou emagrecer, vou usar. Cara, bota para rolar isso, bota para frente, para o Pai abençoar a sua vida. Tira essas travas do teu caminho, para que você possa caminhar e fluir perfeitamente no caminho que o Pai já decidiu por você, que o Pai tem para você, que é um caminho, gente, de paz abundante, plena, de vida plena. Isso engloba tudo que você precisar, né? A palavra é um convite para avaliarmos nossa generosidade, para essa generosidade se tornar nosso estilo de vida. E é difícil, viu? Não é fácil, não. Eu falo por mim mesma. Minha mãe sempre falou que era uma luta para que eu doasse as minhas coisas. Tinha roupas que eu nem usava mais, era uma luta. Depois de grande, foi a mesma coisa. Só que aí eu já não tinha mais minha mãe para ficar ali no meu ouvido para me incentivar a doar. Eu não tinha mais minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu comecei a acumular coisas. Então,
Deus foi trabalhando no meu coração e na minha mente que hoje eu já penso, ó, passo para frente. Às vezes o inimigo ainda vem tentar aqui no meu ouvidinho. Falar, ai, guarda essa daqui. Quando você emagrecer, você tá emagrecendo. Eu falo, é verdade, né? Vou guardar. Aí tem dia que eu tô arrumando meu guarda-roupa e aí Deus toca no meu coração e fala, ai Deus, olha eu fazendo coisa feia. E aí Deus vai trabalhando, porque é uma transformação contínua. O inimigo sabe onde a gente tem as nossas quedinhas, assim, sabe? Onde a gente pode, em algum momento, abrir uma brecha. Então ele vem atacar justo ali. A gente acha que generosidade é só a gente, sei lá, salvar um animal da rua. Mas se você não pensa no teu próximo, o teu coração precisa ser transformado. Porque os 10 mandamentos estão lá, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e tem outros. Só que quando Jesus veio, ele resumiu e deixou dois. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo, ao teu irmão humano. E você tem olhado para o humano também ou só para os animais? Eu conheço muita gente que fala assim, ó, ai, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Eu já fui uma delas também. Ai, Deus, tá vendo? Eu falo para vocês que quando eu falo aqui, não é só para você, é para mim também. Eu também já fui uma dessas pessoas. Mas Deus me fez olhar com generosidade. Às vezes a gente, né, esquece do mandamento do Senhor. Esquece de deixar o nosso coração mais parecido com o coração de Jesus. Ai, Simone, você está falando aqui que eu não posso amar os animais. Não é isso. Não só pode, como deve. Gente, são as coisas mais lindas e fofinhas que Deus colocou nesse mundo. Tem que amar sim, demais. Mas não esqueça, primeiro Deus, depois o próximo, né? Nem sei porque eu tô falando isso aqui, né? Mas Deus sabe, porque Ele é maravilhoso. Simone, o que que é generosidade? Pode ser além só de eu doar umas roupas, além só de eu doar um prato de comida. Então, generosidade pode ser várias formas, né? Não é só você doar roupa, não é só você doar um prato de comida, não é só você dar um dinheiro para quem está precisando, né? Mas olha só, eu vou te dar alguns exemplos que eu já fiz e que eu ainda faço. Eu ajudo uma associação de pais autistas, então eu ajudo com o meu trabalho, com o que eu sei fazer, no tempo que eu consigo fazer. E lá tem vários voluntários também que ajudam, dando aulas de informática, dando aulas de dança, aula de luta, sabe? Ensinando um ofício, manicure, costura, essas coisas. Pedagogo, então, enfim, você pode ajudar com o tempo, você pode ajudar com a sua parte profissional. Simone, mas a minha parte profissional não cabe nesses tipos de associações, então o que, que eu faço? Vai lá, esteja presente, você pode ajudar numa festa, né? A recolher o lixo, ou a partir o bolo para entregar para as crianças, ou trazer brinquedos, ou ajudar a entregar os brinquedos. A generosidade pode ser você também indicar uma vaga de emprego que está tendo na tua empresa para uma pessoa que você sabe que está precisando. A generosidade é você saber que tem uma pessoa que está passando muita dificuldade e você fala para ela assim: nossa, eu vou pagar sua conta de luz. Ou a generosidade pode ser uma ligação que você faça para uma pessoa, para orar por ela e ser um coração generoso. Você vê, são coisas que às vezes nem precisa do nosso financeiro especificamente, né? Mas a gente pode começar a olhar com mais amplitude para tudo isso. Eu sempre falo para todo mundo, ó, quando eu tô lá na Pajac, eu falo, gente, se vocês quiserem uma oportunidade de tornar esse mundo melhor, de serem generosos, venham, doe seu tempo, doe sua presença, doe o que você quiser doar, doe seu recurso, doe sua roupa, doe comida, doe bolacha, doe papel higiênico, o que você quiser, o que você puder. Doe. É sempre bom a gente lançar um pouco daquilo que Deus nos deu. É em tudo, é em tudo. Seja em conhecimento, seja em sabedoria, em tudo.
porque ele é maravilhoso. Simone, e no nosso meio profissional, porque aqui a gente fala de empreendedorismo com base cristã. Como eu posso ser generoso? Como eu posso ser generosa na minha empresa? Simples. Quando você trata os seus colaboradores com educação e respeito, você está sendo generoso. Quando você paga os seus colaboradores em dia, é minha obrigação, Simone. Sim, mas você também está sendo generoso. Quando você ensina aquele que não sabe, você está sendo generoso. Quando você serve um café para a sua equipe, você está sendo generoso. Quando você vai, a pessoa pede as contas e você vai fazer um agrado para aquela pessoa, você está sendo generoso. Ou você dá uma carta de recomendação, você está sendo generoso. Eu vou te contar um caso aqui que eu sempre conto, né? Que Deus sempre age na minha vida, tem que contar, tem que contar. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa que eu gostava muito da dona da empresa, né? Era uma empresa pequena e eu gostava muito da dona da empresa. Então ela estava sempre lá, quase todos os dias, generosa, generosa. E aí eu comecei a passar um momento muito difícil ali naquela empresa, mas assim, muito difícil mesmo. Foi um momento em que o meu espiritual estava sendo realmente trabalhado, vamos dizer assim, que eu passei pelo fogo ali, como né, o ouro e a prata lá no Ourives, então era eu. E a minha parte, a minha área emocional estava muito abalada. Foi uma época que eu trabalhava muito e eu ainda estudava e eu ainda tinha que buscar meus filhos tarde da noite, porque eu estava separada. E aquilo foi um peso tão grande para mim que eu adquiri a síndrome de burnout, que vocês sabem que eu tenho. Então foi um momento muito difícil e o clima daquela empresa não era bom, mas não era bom, eu acho, porque eu estava nessa transformação espiritual e aí começou a complicar muito, porque o inimigo, né, ele pega a gente para Cristo. E eu não tinha a sabedoria de Deus, então eu agia muito pelo meu impulso carnal e o que não favorecia. Bom, enfim, eu cheguei na diretora e falei, né, a gente conversando e tal, ela ficou sabendo que tinha dias que eu não comia, porque eu não sentia vontade de comer, então não tinha condições, não era nem financeira, era psicológicas, né. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a me chamar para almoçar com ela, num restaurante muito legal. E eu falava assim para ela: "Mas Nan, eu não vou poder almoçar lá hoje não, porque, né, financeiramente não dava. O vale-refeição que a gente recebia não pagava aquele restaurante". Mas ela me convidava sempre para ir, para comer com ela e pagava minha conta. Por quê? Porque ela queria saber que eu tinha almoçado, porque ela sabia que eu não estava psicologicamente bem. E vira e mexe, ela tinha essas atitudes de generosidade comigo. Fora isso, algumas vezes eu precisei faltar por conta de saúde. Ela nunca falou nada, nem me ameaçou, nem ouvi burburinhos de que eu ia ser mandada embora, nada. Ela sempre, pelo contrário, quando eu chegava, me chamava na sala dela para perguntar se eu estava bem. E quando eu decidi pedir as contas, né, que eu passei no psicólogo e ele falou para mim: "Simone, eu vou te passar para o psiquiatra, provavelmente você vai ter que tomar remédios, tarja, e assim, é ladeira abaixo, então você escolhe os seus filhos, vê seus filhos crescerem ou o teu emprego". Eu falei: "Cara, eu prefiro meus filhos". E aí eu fui pedir a conta, né, pra Nancy. Eu falei: "Nan, não sei se isso, tal". Ela falou: "Você consegue esperar um pouco até eu conseguir outra pessoa?". Eu falei: "Consigo". Eu esperei até ela colocar outra pessoa no meu lugar. Quando chegou o momento, ela falou assim pra mim: "Eu vou te mandar embora para que você receba os seus direitos". Eu falei: "Nossa, muito obrigada". E quando eu fui assinar minha rescisão lá com ela tinha depositado R$ 1.000 a mais na minha conta. Com certeza, esse dinheiro não ia fazer muita diferença para ela, né, porque ela faturava muito, mas fez uma imensa diferença na minha vida. Não só o dinheiro, mas a atitude dela, de generosidade. Ela sempre foi para mim um exemplo para que eu pudesse seguir como diretora de uma empresa. E hoje, na minha empresa, eu tento ser parecida com ela, e eu percebi que a generosidade do coração dela também é uma generosidade do coração do meu pai. E aí eu tento ser cada vez mais parecida com meu pai. Sabe, gente? Então, isso é uma forma de ser generoso. Mas que fique aí para você pensar, analisar, mastigar isso
ver que o Pai é generoso e você também será, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tá? Aproveita essa mensagem que o Senhor trouxe para você nessa manhã, essa mensagem do nosso Deve the Day, que é maravilhoso estarmos juntos. Analise com o coração aberto e depois você me conta se melhorou a sua generosidade. Amém? Eu espero amanhã você no nosso Deve the Day.